Para você que chegou hoje nessa nossa caminhada de exposição do livro de Apocalipse, é importante apenas que você saiba que nós estamos num interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima. E essas trombetas são uma maneira de João, que teve estas visões, descrever a perspectiva do juízo de Deus sobre o mundo sem Deus. E ao descrever este juízo de Deus, ele mostrou como Deus, por causa da desobediência e rebeldia dos homens, como Deus toca a própria criação, a natureza, causando grandes colapsos que trazem para o homem perigo de vida e tiram todas as suas estabilidades. Ele vê também nestas trombetas as manifestações do juízo de Deus, tirando a paz dos homens. Mesmo que estes tenham tudo que humanamente falando seja suficiente para trazer paz, nenhum homem sente a paz à parte de Deus. Nem com riqueza, nem com conforto, nem com popularidade, nem com poder, nem com nenhuma segurança que o homem possa produzir para si mesmo, ele não encontra paz. Gafanhotos demoníacos do inferno trilham a alma dos homens, colhendo deles toda a possibilidade de sentir satisfação e paz, e coloca a existência humana em profunda agonia por uma disciplina de Deus que ainda é parcial, para tirar dos homens a sua suposta paz. Essa tentativa humana de construir para si mesmo satisfação, Deus diz: vocês não terão, porque a parte de Deus é impossível que alguém encontre a paz. Nessas trombetas que anunciam juízos também foi mostrado a João que o Senhor atacará diretamente a própria vida do homem, ceifando a vida deste, através de catástrofes, através de pestilências, como nós estamos provando nesse tempo presente em que vivemos, através de guerras e através de todo tipo de ataque direto, permitido e conduzido pelo próprio Deus, para que vidas humanas sejam ceifadas, a fim de mostrar ao homem ainda misericórdia, através de uma manifestação parcial de juízo, ou seja, através de Deus atingir o centro da vida humana, e não ceifar a vida de todos, mas produzir calamidades e dor na vida de algumas pessoas. Quem sabe outros, vendo isso, se arrependam enquanto tem tempo. Então Deus mostra ira misturada com misericórdia. E nesse cenário terrível de manifestação de juízo, que João antevê, através dessas visões que Deus lhe concede, no meio disso tudo, assim como lá nos selos lá atrás, uma pergunta surge: e o povo de Deus? E a igreja do Senhor, no meio desse turbilhão todo de coisas? Como que fica? A igreja vai sofrer com tudo isso também? A igreja não terá paz como os homens sem Deus não têm? A igreja será atingida, inclusive em suas próprias vidas, através de todas essas manifestações da ira de Deus? E então, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, acontece novamente, como no caso do capítulo 7, acontece também um interlúdio, onde Deus mostra para João como está a igreja durante todo esse momento de tribulação, durante todo esse momento que Deus manifesta a sua ira parcial aos homens para que eles se arrependam. O que a igreja estará fazendo, como a igreja estará vivendo, o que estará acontecendo com a igreja. Esses dois interlúdios, eles servem para isso. E nós vimos na semana passada a primeira parte desse interlúdio, onde um anjo aparece para João e diz para João que ele deveria então profetizar naquele tempo. Tem um livro em suas mãos e diz para João: coma esse livrinho, uma representação simbólica da própria palavra de Deus, e profetiza. Então, num primeiro momento, lá no capítulo 6, foi mostrado que a igreja estava segura, selada e protegida pelo Senhor. Agora, nesse segundo interlúdio, João ouve da parte de Deus e daquele mensageiro que Deus o envia, que a igreja que está protegida, ela não está inerte, ela não está passiva nesse momento de crise da humanidade, mas ela tem uma tarefa, a tarefa de absorver a mensagem de Deus e a tarefa de compartilhar esta mensagem. E agora, continuando esse interlúdio aqui no capítulo 11, nós vamos ver que esta igreja está protegida, está perseguida e está testemunhando.
São as três manifestações que João nos apresenta através deste capítulo, do cuidado de Deus e do comissionamento que Deus nos concede, nós como igreja. Como nós atravessamos esse período que nós estamos vivendo hoje, onde Deus manifesta a sua ira contra os homens, mas Deus também disciplina a igreja, Deus cuida da igreja, Deus permite que a igreja passe por algumas perseguições e Deus encoraja a igreja para que ela permaneça dando testemunho da sua fé. Até que chegue aquele dia final, onde o Senhor, num juízo único e final, que vai ser apresentado já a partir do verso 15 aqui, do capítulo 11, que é a 7ª trombeta. Quando esse dia chegar, então a igreja do Senhor, ela já estará recolhida desta terra e julgará o mundo juntamente com Cristo. E nesse dia então do juízo, da 7ª trombeta, nesse dia então, todo joelho vai ter que se dobrar, ou por reconhecimento e obediência e louvor, como aqueles que estarão com Cristo nas alturas, ou por medo e terror, como aqueles que estarão aqui nesse mundo, porque não reconheceram a Deus e não o adoraram. Mas hoje então nós ficamos nesse interlúdio, onde nós vamos ver que além de absorver a palavra e testificar desta palavra, de pregar esta palavra, João percebe que a igreja, nesse tempo que nós estamos vivendo, lembra que essa visão de João, ela apresenta a história nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, sobre várias perspectivas. E nessa visão aqui, especialmente, João vê a igreja em três características e em três situações diferentes, e vamos observar cada uma delas. A primeira está aí entre o verso 1 e o verso 2, onde a João é dado um caniço, uma vara para medir, e a ordem lhe é dada que ele meça o santuário de Deus, o seu altar, e os que nesse altar adoram, né? E é ainda ordenado que ele deixe de fora a parte que está no átrio exterior, né? Não meça esse grupo, não meça essa parte. E diz que estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Vamos entender então o que está sendo dito aí. A primeira parte desta visão nos apresenta, que João nos apresenta, ela mostra o santuário de Deus sendo medido. E a primeira pergunta que surge para nós é: que santuário é esse? Do que João está falando? O que isso significa? Obviamente, não é uma descrição literal do santuário de Deus, mas é algo que João extraiu de uma profecia lá do Antigo Testamento para descrever um princípio espiritual, uma verdade espiritual. A visão que João está usando, a imagem que João está aproveitando do Antigo Testamento, ela está lá em Ezequiel, capítulo 40, de 1 a 5, quando o profeta recebe uma visão exatamente disso. Ele vê dois varões com caniços, varas de medir, medindo o santuário de Deus. E você pode observar isso, e no capítulo 40 do profeta Ezequiel, até o capítulo de número 47, você vai encontrar estas descrições dessas medições intermitentes nesses capítulos, e essa descrição do santuário de Deus feito lá. Naquela descrição, lá do Antigo Testamento, a imagem que está sendo medida é literalmente a imagem do santuário de Deus, do templo do Senhor, que estava construído e que estava na cidade de Jerusalém. Mas aqui, quando João faz referência a essa medição, obviamente João não está falando, e essa visão não nos remete a uma medição literal do santuário de Deus, por vários motivos, né? Um deles, e você vai concordar comigo, que de maneira alguma este santuário de Deus que estava lá em Jerusalém, aquele templo, poderia caber todo o povo de Deus, nem daquela época, muito menos de agora. Então, por uma questão elementar, ele não está falando, obviamente, de uma coisa física, de um lugar físico. Além do que, nós vamos encontrar no Novo Testamento, muitas vezes, a descrição do santuário de Deus sendo feita de forma simbólica, mostrando que esse santuário, na realidade, é um santuário espiritual. A visão que João está tendo é a visão de toda a igreja do Senhor, todo o povo de Deus, e o ponto forte desta visão não é
qual o tamanho desse povo, não é quanto mede a igreja de Cristo numericamente no tempo e no espaço. Esse não é o ponto principal. O ponto principal é o que significa medir. Uma vez que essa descrição é a descrição de um santuário que é espiritual, é um símbolo espiritual de toda a igreja de Cristo, tanto da velha dispensação quanto da nova, e especialmente nesse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, o povo de Deus, a igreja do Senhor, é descrita como santuário de Deus no Novo Testamento em várias ocasiões. O ponto importante para nós aqui é o que significa Deus mandar que João meça. A ideia de medir, por sua vez, é uma ideia que traz muitas conexões. Especialmente aqui, eu acredito que a conexão que está sendo feita é a ideia de propriedade. É a ideia de algo que pertence a Deus. Um exemplo para vocês é de quando uma pessoa, isso obviamente não é tão comum aqui no centro do país, como é comum nas extremidades. Eu cresci em Rondônia, onde meu pai, quando eu tinha 1 ano de idade, foi morar junto com a minha mãe, foi se aventurar por lá. Numa certa altura da vida dele lá, ele ganhou uma terra do INCRA. O INCRA dava propriedades para quem estava disposto a ir lá, quase que como um bandeirante, né, desmatar e abrir ali um espaço para plantar, para produzir, para gerar riqueza para si e para o Estado. E meu pai recebeu uma parte dessa terra. Eu devia ter uns 6 anos de idade, e naquela época, sim, os pais tinham coragem, e isso era natural, de pegar os filhos e levá-los para acompanhá-los em suas aventuras. E eu lembro quando nós fomos junto com um desses engenheiros do INCRA, para que meu pai demarcasse, medisse a sua propriedade e fincasse estacas nos limites da propriedade. E nós passamos 1 semana acampado numa barraca de lona, na beirada de um riachozinho, e ali, não só meu pai, mas alguns outros contemplados também com aquelas partes de terra, eles caminhavam durante todo o dia, demarcando, fincando piquete, acertando ali o local, os limites da sua propriedade. Era medir. E aí eu lembro, como se fosse hoje, né, essas conversas entre eles. Olha, hoje nós medimos a sua propriedade, amanhã nós vamos medir a propriedade do fulano. É a ideia de separar algo e de colocar algo debaixo da possessão de alguém. Então, quando Deus diz para João, nesta visão, vai lá, João, pega essa vara de medir e dispõe-te e mede o santuário de Deus. A ideia é, vai lá e veja, confira, esse povo é de Deus, esse povo é propriedade do Senhor. Lembra que esses interlúdios, eles são sempre para encorajar a igreja. E o primeiro encorajamento que nos é apresentado aqui é, Deus conhece a sua igreja. A sua igreja está medida, contada e segura. A igreja do Senhor, o santuário de Deus, nesse mundo, ela está absolutamente selada pelo Espírito Santo de Deus. Ela está separada, embora nós estejamos espalhados sobre esse mundo, nós somos separados desse mundo e nós somos incluídos pela misericórdia do Senhor, pelo sacrifício de Cristo, pela manifestação da sua graça, pelo chamamento do Evangelho, pela ação do Espírito Santo. Nós somos incluídos num povo que é de propriedade exclusiva de Deus, uma nação que foi santificada pela obra de Cristo Jesus, que está sendo santificada no tempo pela ação do Espírito Santo e da palavra, um povo que tem dono, que tem Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, ele afirma categoricamente para a igreja, dizendo, e vós não sabeis que não sois de vós mesmos? E ele diz, vós sois santuários de Deus. Santuários de Deus. A própria Bíblia nos dá a interpretação para isso. Se nós somos o santuário de Deus, então o que Deus está mandando João fazer é, João, meça palmo a palmo o meu povo, porque o meu povo está nas minhas mãos, é meu santuário, são os meus protegidos, estão debaixo da minha guarda. Esta mensagem é importante para nós, porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos nesse mundo. Nós muitas vezes nos sentimos como um povo sem pastor, um povo que está debaixo dos aguilhões do mundo e do pecado, e daqueles que governam esse mundo, que muitas vezes trabalham
e muitas vezes legislam, e muitas vezes atuam contra aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, contra aquilo que nós amamos, contra aquilo que nós servimos, e por vezes nós temos um sentimento de que nós fomos abandonados, ou que estamos aqui sozinhos. Por quê? Porque nenhuma autoridade desse mundo está de fato comprometida com aquilo que nós acreditamos, com a nossa fé. E quando esse sentimento surge, e tenham a mais absoluta certeza, nos tempos que nós estamos vivendo e aquilo que ainda está por vir, muitas vezes nós seremos oprimidos, nós seremos perseguidos e nós seremos odiados. E antes que esse sentimento caia no seu coração, antes que você tenha essa sensação de que você está abandonado, lembre do que Deus diz para João: João, meça o meu povo, meça o santuário de Deus nessa terra, porque são meus, é santuário de Deus, é povo de Deus. E aí nós temos, juntamente com isso, uma manifestação nesses textos de tempo. E aí, sempre que você ler tempo em Apocalipse, você precisa entender, aliás, não apenas tempo, números em Apocalipse, eles nunca são literais, eles sempre são simbólicos, eles estão transmitindo uma verdade. E nós encontramos aqui, nesse texto, 2 vezes, essa contação de 42 meses. Essa descrição de tempo aí, de 42 meses, ou de 1260 dias, ou de 3 dias e meio. E essas contações, elas estão sempre relacionadas com o número 70, estão sempre relacionadas com 7, estão sempre relacionados com períodos que são, em 2 aspectos muito importantes. Primeiro, quando esses períodos são delimitados, eles apresentam para nós uma obra completa. Deus está realizando uma obra. Ele, especialmente nesse tempo, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, Deus está chamando o seu povo de todas as nações, tribos, línguas e raça. Mas não é por toda a eternidade. Isso tem um tempo. Isso tem um dia para começar, teve um dia para começar e tem um dia para terminar. Ou seja, isso daqui não é indefinido, é uma história contada. Esses números significam o quê? Significam que, seja um período breve, ou seja um período longo, tem dia para começar e tem dia para acabar. É por isso que nós lemos profecias como a de Isaías, capítulo 55, que diz: buscai ao Senhor enquanto está perto, e invocai-o buscai ao Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Significa que é um tempo limitado, não é um tempo indefinido. E quando nós encontramos essas expressões, especialmente divisão de tempo, divisão de períodos, como você tem aqui 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, que nós vamos encontrar nesse texto, sempre que você tem esse período de divisão, significa é um período curto, é um tempo breve. Não é nem toda essa totalidade desse tempo entre a primeira vinda do Senhor e a segunda, e também é um período médio, reduzido, separado, dividido. Então, a ideia aqui não é que você se fixe nos números, mas a ideia é que você entenda o que eles significam. Eles significam que Deus escreveu a nossa história, estabeleceu tempos e épocas, dias, meses e anos. E embora não nos foi dado, não nos foi revelado quais são esses dias, e quais são essas épocas, e quais são esses anos, Deus nos revelou, não é para sempre. E há um grande conforto nisso, porque primeiro Deus me diz que eu sou o povo dele, eu estou seguro e selado. Segundo, Deus me mostra que esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo difícil, é um tempo duro, é um tempo de perseguição, esse tempo não é para sempre. Da perspectiva do Altíssimo, é breve. Da nossa perspectiva, que somos finitos e pequenos, parece longo demais. Mas ainda que pareça longo, e como diz a canção, ainda que demore, o Senhor vem. O dia do Senhor está próximo. E a gente precisa sempre entender isso. Quando nós olharmos para esse número, não perca o seu tempo tentando decifrar isso, como se isso fosse um código exato que você precisa decifrar para marcar um dia no calendário. Não, olhe para isso daqui e perceba, Deus escreveu a história, e Ele escreveu esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo está nas mãos dEle, e eu preciso então voltar a minha atenção para o Senhor do tempo, e não para o tempo. E esse é o ponto importante. A igreja do Senhor está segura, num tempo definido e acertado pelo Senhor, no calendário divino. Essa história não está solta ao acaso. Não existe pontas soltas, não existe algo que está desprendido do controle de Deus. Muito pelo contrário, tudo está dentro do calendário e da ordem divina. E esse é o ponto importante.
Porque se você for partir para discutir o que significam esses números, aí você vai ter uma tarefa herculeana e você vai encontrar inúmeras hipóteses para o seu significado. Mas o importante é que você entenda que, assim como a cruz vermelha é um sinal de uma instituição e de algo que essa instituição faz, assim como muitos outros tipos são usados dentro da nossa tipografia, dentro das nossas publicidades, assim também esses emblemas de tempo, eles têm um significado. Eles significam que o tempo que Deus estipulou para essas coisas é um tempo definido, é uma obra construída pelo Senhor, tem dia para começar, tem dia para acabar, e dentro dessa história, o povo de Deus se manterá seguro, e Deus os fará testemunhas. Eles serão perseguidos? Serão, mas não há vitória contra o povo de Deus, ainda que o povo de Deus morra. E a gente vai ver isso um pouquinho adiante. Você fala, pastor, como que nós estamos seguros se o Senhor diz, ainda que o povo de Deus morra? Eu digo porque a segurança do cristão não é a vida terrena. Se você pensa que a segurança que Deus te garante é a vida, então você talvez não tenha lido ainda sobre o que aconteceu, por exemplo, com os apóstolos. Todos os apóstolos foram martirizados no primeiro século. Todos eles. E se você pudesse interrogá-los, você poderia perguntar, e aí? Deus te falou que você estava seguro, mas você morreu. Deus não cumpriu? E eles vão poder te dizer, como Paulo diz, para mim, morrer é lucro. Porque a minha segurança não tem a ver com a minha vida física aqui, mas a minha segurança tem a ver com a fé que Deus me deu e a certeza das promessas dele, que se cumprirão, como já se cumpriram na vida desses nossos irmãos do passado, que já morreram e hoje estão com Cristo. É nisso que consiste a nossa segurança. E então, o que Deus mostra para João é, a igreja é minha, eu a conheço, ela está medida e ela está dentro de um período que eu escrevi, e a história e o que está acontecendo com ela está totalmente sob o meu controle. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem é que esta igreja é uma igreja que testifica, ela dá testemunho do Senhor. E isso nos é apresentado a partir do verso 3, e você pode observar aí comigo, que o Senhor diz para João, darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco, o que significa 3 anos e meio, e você vai encontrar aí também a expressão de 3 dias e meio, ou seja, dentro dessa totalidade entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda do Senhor Jesus, o Senhor dará a esta história, a esse período da história, o privilégio de receber o testemunho de Cristo através da vida da igreja, mas não por todo o tempo. Mas não por todo o tempo. Agora vamos entender um pouco o que estas testemunhas são e o que significa esse não por todo o tempo. Vamos lá. Algumas interpretações que já foram dadas para esse texto, que fala sobre essas duas testemunhas aqui no capítulo 11, do verso 3 ao verso 14. Algumas pessoas já defenderam que essas duas testemunhas são as figuras literais de Enoque e Elias. 2 homens que não viram a morte, porque Deus os tomou para si antes que eles enfrentassem a morte física. E portanto são eles que voltam ainda, porque eles não passaram pela morte. E lembra que todo homem que nasceu de Adão, nasce com a culpa do pecado original e nasce com a condenação da morte, da primeira morte, que é a morte física. E portanto, alguns vão lá e fazem a seguinte conclusão: bom, se esses 2 ainda não morreram porque Deus os tomou para si, então são eles que voltarão aqui e darão testemunho num determinado tempo, e então eles passarão pela morte. E o Senhor vai ressurgi-los, mas eles vão experimentar a morte. Algumas pessoas vão defender esse ponto de vista, o que eu não defendo e discordo bastante. Uma segunda interpretação é que esta referência das duas testemunhas sejam literalmente a Moisés e Elias. Por quê? Porque no texto é feito 2 menções aqui sobre coisas relacionadas com Moisés e Elias. Elias, por exemplo, orou e o céu parou de chover, e não houve chuva sobre a terra durante 3 anos. E uma outra referência é a referência a Moisés, que Moisés tocou o Nilo com sua vara e o Nilo se tornou em sangue, transformou água em sangue. Então alguns vão lá e vão dizer, essas 2 testemunhas serão Moisés e Elias.
Ainda uma outra interpretação, e essa um pouco mais coerente, mas ainda assim não acredito que seja a melhor opção, é a interpretação do Dr. Martin Lloyd Jones, que diz que na realidade essas duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Os dois escritos, o do Velho e do Novo Testamento, deixados pelo Senhor, inspirados pelo Senhor, que testificam a respeito da igreja do Senhor. Mas aí fica muito difícil interpretar o que significam aqueles dois cadáveres na praça. E então, a interpretação que as igrejas reformadas têm dado nos últimos 400 anos para essa passagem é que essas duas testemunhas nada mais são do que a igreja. E aí, por que o Senhor está definindo a igreja, ou por que estes teólogos definem como a igreja, uma vez que são descritas duas testemunhas? Bom, as duas testemunhas, elas não significam literalmente que serão dois indivíduos, nem dois textos, como o Antigo e o Novo Testamento, nem dois personagens da Bíblia, como Enoque e Elias, ou como Moisés e Elias. As duas testemunhas, essa imagem é usada por João, por quê? Porque no tempo em que João vivia, e o Senhor Jesus nos mostra isso quando ele manda os seus discípulos pregar e evangelizar, fazer missões, naquela época existia uma tradição de que qualquer notícia ela só receberia crédito se houvesse duas testemunhas daquilo que estava sendo contado. E isso inclusive aparece até no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 17, tem uma descrição a respeito de uma pena de morte que só pode ser imposta se houver mais de uma testemunha. O texto lá de Deuteronômio 17:6 diz assim, literalmente: por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer, o que tiver cometido o crime, por isso deve morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Não dá para aplicar uma pena de morte com o depoimento de apenas uma pessoa. E então o ponto aqui é que são duas testemunhas, não porque a citação é de duas testemunhas, não porque estamos falando de dois indivíduos, ou de duas instituições, ou de dois textos, mas é que nós estamos falando de algo que é confiável, que é testificado por mais de um, para que se comprove a sua verdade. E aí o ponto para nós é o seguinte: a posição nossa sobre esse texto é que essa referência é a referência ao testemunho dado pela igreja de Cristo nesse período entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda. Porque infelizmente muitas pessoas interpretam isso daqui e jogam a responsabilidade ou no Enoque e Elias, que teriam que deixar a glória celeste para vir aqui fazer esse trabalho árduo no nosso lugar, ou colocam em Moisés e Elias, que teriam que deixar a glória celeste para vir aqui realizar esse trabalho no nosso lugar, ou deixam indefinidos, colocando como o Antigo Testamento e o Novo, como se a Bíblia pudesse ir para a praça e se pronunciar sozinha. Ela precisa que alguém faça isso, que leia o texto e anuncie. E então todas as vezes que eu tento uma interpretação que não essa, que reconhece que essas duas testemunhas são a própria igreja, eu estou tentando jogar minha responsabilidade para outra pessoa. O que João está vendo e o que ele está nos escrevendo é que o Senhor Jesus disse a nosso respeito que o Senhor concedeu estas duas testemunhas, o Senhor concedeu este privilégio ao mundo, porque a igreja de Cristo é um privilégio ao mundo, porque ela dá testemunho a respeito do próprio Cristo. E você que faz parte dessa igreja é um desses privilegiados, um desses bem-aventurados que tem a possibilidade de falar a respeito da verdade, de anunciar a verdade, de oferecer um caminho de salvação aos homens perdidos, de falar sobre o evangelho da salvação, de compartilhar o que Cristo fez. E é isso que o povo de Deus é chamado a fazer, tanto pelo próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 28, verso 18, quanto pelo próprio Senhor Jesus, através da mensagem de João aqui, dizendo, nesse interlúdio, enquanto Deus manifesta sua ira sobre o mundo que se rebelou contra ele, Deus concede a esse mundo o privilégio de ter duas testemunhas que anunciam a Cristo Jesus, que anunciam a verdade de Deus, e essas testemunhas são vocês, meus queridos irmãos. Somos nós, é a igreja de Cristo, que nesse tempo tem o privilégio de mostrar, de trazer luz sobre esta boa nova, sobre esta boa notícia, que é a boa notícia do Evangelho. E então, as conexões, elas são as mais diversas. Se você
tomar, por exemplo, um texto lá de Zacarias, capítulo de número 4, versos de 1 a 7, você tem estas figuras que são citadas aí, descritas como o Cordeiro de Deus e como as oliveiras de Deus nesse mundo. Você vai descobrir que Deus sempre levantou o seu próprio povo para ser esta luz do mundo, para ser a sua mensagem, para ser esse candeeiro. Aliás, o próprio livro de Apocalipse descreve a igreja como um candeeiro. Vamos voltar lá no capítulo 1 de Apocalipse. Um candeeiro serve para quê? Para que ele ilumine um ambiente. Então faz todo sentido que essas testemunhas sejam a igreja. E isso está fundamentado, inclusive, em profecias do Antigo Testamento. Eu quero ler para vocês, Zacarias 4, de 1 a 7. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candeeiro. Junto a este, 2 oliveiras, é a ideia das 2 testemunhas, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Qual é a mensagem desse texto e qual a conexão para nós? A conexão é que Ageu, que é o profeta nesse período aqui que Zacarias descreve, Ageu recebe uma palavra de Deus, e a palavra é sobre o governador Zorobabel daquela cidade, e então ele, tanto Ageu como Zorobabel, são como essas 2 oliveiras em torno daquele candelabro que traz uma mensagem. A mensagem é, eu vou restaurar a nação. E então quando João usa, percebam bem, olhe lá a partir do verso 4, são estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca. Veja, se alguém se levanta contra a igreja, como que a igreja responde? A igreja responde com fogo. E o que é esse fogo? É a palavra de Deus. A igreja responde mostrando esta palavra que nos lábios de quem prega é doce, mas no estômago de quem recebe ela queima e é amarga. É a palavra de Deus. As 2 testemunhas não vão lutar com o mundo na base de atacar a carne ou o corpo dos homens, mas essas 2 testemunhas, elas de forma inflamada, elas anunciam o Evangelho de Cristo, elas denunciam o pecado, elas denunciam o erro, elas mostram o juízo de Deus que está por vir e anunciam aos homens que se arrependam, porque o reino do Senhor está próximo. É assim que esta mensagem deve ser proclamada pela igreja de Cristo. Deus nos colocou nesse tempo como profetas desse tempo. Infelizmente, muito tem se distorcido sobre o conceito do profetismo da igreja. A igreja não foi chamada para ser profeta no sentido de ficar adivinhando coisas. Aliás, a própria palavra de Deus diz que os adivinhadores não têm parte com Deus. Então esse tipo de profetismo que aparece por aí em inúmeras igrejas, inclusive evangélicas, de ficar tentando adivinhar o futuro das outras, isso não procede de Deus. Porque o profetismo que Deus nos chamou para exercer nesse mundo é o mesmo profetismo do Antigo Testamento, que é a denunciação do erro e a anunciação da verdade. Se você olhar para a vida daqueles profetas no passado, Deus não revelava o futuro para eles, Deus revelava o pecado que estava encoberto no meio da nação. E aí Deus sim falava, olha, avisa para o povo que a consequência desse pecado deles vai ser o exílio, a consequência desse pecado deles vai ser que eles serão dominados por outros povos, Deus vai os corrigir, mas isso não é adivinhação de futuro, isso é a mensagem do Senhor para o povo. Qual é o papel da igreja nesses dias? O papel da igreja é ser essa testemunha que profetiza a palavra de Deus, e a palavra de Deus, lembra, ela é sempre como uma faca de 2 gumes.
Ela penetra o coração dos homens de forma profunda. Ela mexe com os nossos erros, nas nossas entranhas. Ela denuncia o nosso pecado e, ao mesmo tempo, ela nos chama à redenção por meio daquilo que Cristo fez por nós. E esse é o papel da igreja. E esse é o profetismo da igreja. E sabe o que eu vejo no tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos numa época em que as pedras estão clamando profecia. Porque nós temos, por exemplo, repórteres independentes que denunciam a corrupção no nosso país, denunciam a corrupção da sociedade, e eles sozinhos, sem Cristo, estão fazendo o papel que a igreja tinha que estar fazendo. Meu querido irmão, você e eu, como testemunhas de Cristo nesse tempo, nós não temos autorização de acreditar naquilo que a televisão ensina. Nós não temos autorização para sermos ingênuos nesse mundo cheio de pecado e de erro, nesse mundo em trevas. Deus iluminou o seu coração, iluminou a nossa mente, para que a gente não ande em trevas. Então eu não posso deixar que esse discurso cheio de ideologias contrárias à palavra de Deus, que são apresentados através de rede social, através de televisão, através de filme, através de novela, através de revista, eu não posso deixar que isso penetre a minha mente, muito pelo contrário, eu tenho que combater isso como evangelho. Porque Deus nos chamou para sermos testemunhas nesse mundo, testemunhas que profetizam a verdade que denuncia o pecado e anuncia o único e verdadeiro caminho de salvação, que é Cristo Jesus. Por isso que essas testemunhas são descritas como candelabros. Essas testemunhas são descritas como aqueles contra quem todo ataque é respondido com fogo. E aqui fogo, obviamente, não é literal, é a manifestação da luz, da verdade. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Está remetendo ao exemplo de Elias, como foi o profeta Elias nos seus dias. Vamos lembrar? Tinha uma mulher lá, nefasta, chamada Jezabel. E ela queria a cabeça de Elias, junto com um rei banana, chamado Acabe, que fazia o que a mulher mandava. E ela era idólatra, ele construía templos para os ídolos dela. Ela queria um monte de profeta idólatra, que adorasse a Baal, e ele concedia que ela tivesse. Sabe como o profeta de Deus se movimentava nesse tempo? Deus falava com ele, e ele falava com o povo. Deus falava com ele, e ele ia lá e denunciava Acabe. Ele não teve medo, exceto uma única circunstância, que ele sentiu medo. Fugiu, mas Deus falou com ele, encorajou, fez ele voltar. E já chamou um sucessor, que foi Eliseu, para continuar seu trabalho. Mas esse profeta, em uma das ocasiões, especialmente quando houve uma crise terrível, porque parou de chover, porque o profeta Elias havia orado e falado que não chovesse, pediram ao Senhor que não chovesse. 3 anos sem chuva. E aí Acabe manda chamar. E num impasse entre eles, Elias foi lá e disse: olha, vamos fazer uma reunião amanhã, lá no Monte Carmelo. Você manda todos os profetas da sua esposa aí, esses que servem a Baal, e nós vamos clamar a Deus. Eles vão clamar a Baal, eu vou clamar a Deus. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E o profeta que fracassar vai ser morto pelo profeta que vencer. E vocês conhecem a história. Eles ficaram a manhã inteira lá, se cortaram, fizeram de tudo, gritaram. E Baal não mandou sangue, porque Baal não mandou fogo, porque Baal não existe. E então Elias mandou levantou um altar, pôs um carneiro lá em cima, mandou jogar água. Olha, põe água para ninguém vir dizer aqui que deu uma faísca aqui, porque está tudo muito seco e pegou fogo espontâneo. Joga água. Pode pôr água. Cava um buraco em volta, enche de água também, para não ficar dúvida. E Elias orou, e Deus enviou fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, e consumiu até a água que estava na vala em volta. E depois de tudo isso, Elias tomou uma faca, um cutelo, e ele tirou a vida de todos esses profetas de Baal. Está entendendo o conceito de profetismo? Não vai pegar uma faca, pelo amor de Deus, amanhã e vai atacar ninguém. Mas o conceito de quem tem coragem, e não é uma coragem humana, é algo produzido por Deus, que não baixa a cabeça para um mundo que tenta calar os nossos lábios, que tenta calar a igreja. É um povo que está fundamentado e firmado na rocha que é Cristo, e portanto não fecha os lábios, mas abre a boca e profetiza. E essa é a mensagem do Senhor para nós.
Você está protegido, eu estou protegido, nós estamos protegidos pelo Senhor que nos conhece. Cada um de nós sabe quem nós somos, sabe aonde nós estamos, conhece os nossos dias, escreveu todos eles antes que qualquer um deles existisse. Nós estamos seguros na mão desse Deus que nos salvou com o sangue do seu próprio Filho. Então profetiza, porque a sua missão, a nossa missão não é nos mantermos seguros, porque quem nos mantém seguro é o nosso Deus. A nossa missão não é tentar nos agarrar nas seguranças desse mundo, porque Deus está exatamente na direção contrária. Deus está destruindo na vida de todos os homens as seguranças desse mundo, para que ninguém se agarre e nem se fie numa falsa segurança. A igreja do Senhor não tem autorização para ficar tentando buscar segurança nesse tempo. A igreja do Senhor é chamada para profetizar. Come a palavra, como nós vimos na semana passada, e profetiza, porque você é a testemunha desse tempo. Nós somos a testemunha desse tempo. Alguém perguntou para mim esses dias, por causa da gente estar falando de Apocalipse: pastor, será que Jesus vem nesse tempo nosso? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que a minha missão nesse tempo é de ser essas duas testemunhas. Porque eu não posso ficar pensando que essas duas testemunhas vão vir lá no ano 2500, no finalzinho da história. Estou chutando aqui um número. No finalzinho da história, para cumprir uma missão que nós como igreja não cumprimos. Toda a mensagem que nós lemos de Apocalipse precisa ser aplicada para o nosso tempo agora. E eu digo a vocês, quem são as duas testemunhas hoje? Somos nós. Somos nós. Somos nós que temos que falar de Jesus. Somos nós que temos que denunciar o pecado na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão perdidos. Somos nós que temos que lutar contra isso. Somos nós que temos que anunciar o Evangelho todos os dias, todas as horas. Quem nos guarda e nos protege é o Senhor. Quem dá poder à igreja para fazer isso é o Senhor. Porque não foi nem Elias e nem Moisés que fez com que o céu fechasse ou que transformasse a água do Nilo em sangue. Não é nem Elias e nem Moisés que fez isso, mas eles fizeram isso no nome do Senhor. O poder vinha de Deus. E se nós tivermos que orar nesses dias para que o Senhor nos livre da morte, é o Senhor que nos livrará. Se nós tivermos que orar para o Senhor para que feche os céus para que não chova, é o Senhor que vai fazer isso, não sou eu. Mas o Deus que eu sirvo, e é isso que nós precisamos saber, o Deus a quem nós servimos, o Deus a respeito de quem nós cantamos, é o mesmo Deus de Elias e é o mesmo Deus de Moisés. Nós não podemos ser essa igreja murcha, calada, indiferente, insensível, isolada, que não cumpre a missão de uma testemunha, de um profeta nesse tempo, irmãos. A missão social é muito importante, faz parte da missão da igreja, mas não é a única e nem a mais importante. A missão mais importante que o Senhor nos deu é a proclamação do Evangelho, é o profetismo bíblico, é o ensino do Evangelho. E nada pode suprir isso. Então não adianta eu falar: pastor, eu já faço muita coisa porque eu estou fazendo essa parte social. Não, nós somos chamados para ser testemunhas. Testemunhas. Agora, somos protegidos por Deus, temos o ministério desse testemunho ao mundo, mas o texto também diz que algo acontecerá. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, a referência ao anticristo, a uma figura que vem da parte dos homens pagãos, dos homens sem Deus, e se levanta de forma opressora contra a igreja de Cristo. Guarde bem isso. João diz lá no primeiro século, e o anticristo já está no mundo, os anticristos já estão no mundo. E sempre houve no mundo anticristos, como existe hoje. Nós vamos ver nos capítulos próximos que nos últimos dias, no final, aliás, dos últimos dias, figuras que liderarão o mundo com um pensamento anticristão e que vão personificar tudo aquilo que a Bíblia nos alerta a respeito desse anticristo, surgirão. Indivíduos, pessoas, governos, talvez até um governo mundial, não sei. Mas o ponto é que a Bíblia aponta para um momento em que surgem figuras que lideram o mundo contra a igreja.
E aqui o que João está nos mostrando é que quando a igreja tiver cumprido essa missão dela de dar esse testemunho, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ela será atacada por esse anticristo, por esse sistema anticristo. E a igreja vai morrer. Assim, pastor, é impossível, a igreja não morre. Não, João diz que a igreja morre, que as duas testemunhas morrem. E vão morrer e vão ficar estiradas na praça. E na praça da grande cidade, a grande Babilônia, aí é uma referência ao mundo sem Deus, o mundo pagão, haverá festa. E haverá troca de presentes, simbolizando grande contentamento e alegria do mundo sem Deus, porque conseguiu calar a testemunha, as testemunhas. E aí você fala, nossa pastor, olha, e disso eu tenho medo mesmo, eu não quero ver esse dia acontecer. Deixa eu te falar, essa igreja, essas duas testemunhas já morreram na Europa, por exemplo. Os lugares onde existiam templos, hoje foram transformados em boates, cinemas, clubes. A Europa hoje é considerada um mundo pós-cristão. Ou seja, o que João vê nessa visão já está acontecendo em muitas partes do mundo hoje. E em algum tempo acontecerá aqui, na nossa parte. Um momento em que a igreja silenciará totalmente. Mas o que é extraordinário nesta imagem é que as máscaras cairão completamente. Por quê? Porque o mundo festejará aquilo que sempre foi o grande incômodo do mundo, a presença das duas testemunhas, a presença da igreja. Mas fará isso por quanto tempo? O texto diz, 3 dias e meio. Ou seja, nós estamos sempre falando de 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, e de repente aqui ele baixa para 3 dias e meio, para dizer, é um curto período, um curtíssimo período em que isso vai acontecer. E então, um Espírito de Deus vai lançar vida dentro dessa igreja, e vai fazê-la ressurgir. E ela subirá nas alturas, porque o próprio Deus disse, subam para cá. E ela nas alturas, junto com o Senhor, verão a manifestação da 7ª trombeta, que é o juízo de Deus sobre os homens. O que João está descrevendo é o que Paulo já descreveu sobre o último dia. Sobre a terrível e grande tribulação que vem sobre a igreja, nos últimos dias, antes da vinda do Senhor Jesus. Um tempo em que o mundo se reunirá contra a igreja e celebrará a morte da igreja. E eles pensam que venceram e vão trocar presentes, achando que eles calaram. Mas quando eles pensarem que tudo acabou, assim como Cristo foi ressuscitado ao 3º dia, assim também a igreja do Senhor Jesus será vivificada e ressurgirá. Veja, nós estamos vendo uma imagem, um símbolo do que vai acontecer. Enquanto nós estivermos vivos e tivermos a oportunidade de testemunhar, devemos fazer isso. Quando esse dia terrível chegar, nosso coração precisa estar confirmado com graça. E ainda que eu tenha que enfrentar a morte, como Jesus escreveu aquelas 7 igrejas, ser fiel até a morte, eu devo lembrar que eu vou receber a coroa da vida. A minha segurança, a minha paz e o meu conforto, prometidos pelo próprio Deus, não são aqui, são lá. Aqui, nós somos profetas, testemunhas incômodas para esse mundo. Mas o Senhor já tinha nos dito, nós somos a igreja segura, bem protegida e guardada do Senhor. Nós somos as testemunhas que devem profetizar nesse tempo a palavra de Deus. O mundo vencerá momentaneamente. E aparentemente a igreja estará sendo derrotada. Mas quando esse mundo menos imaginar, o Senhor, com poder e grande glória, nos fará ressurgir. E a 7ª trombeta soará. E João descreve isso, para quem não estava aqui no capítulo 10, João fala sobre os 3 ais. O primeiro é o juízo
parcial. O segundo é esta aparente vitória sobre a igreja de Cristo. E o terceiro ai é o que nós vamos ver a partir do verso 15, que é o juízo final. Mas hoje nós paramos por aqui. E paramos por aqui com as seguintes questões. Como está a sua vida? Como está a sua alma? Você já se rendeu a Cristo Jesus? Porque Ele é o único caminho de salvação. E se você quiser segurança neste mundo, você precisa de Cristo. Porque Ele é o único que pode te dar segurança. Se você está inseguro, nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: o meu povo é um povo medido, é um povo selado e é um povo seguro. Você quer segurança? Renda-se a Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A segunda pergunta é: se você já tem essa segurança e sabe que é povo de Deus, você tem testemunhado? Como tem sido a sua vida de profeta? Nós estamos num tempo de profetas mudos, que não falam, de profetas que não dão testemunho, de profetas que não profetizam. Mas, irmãos queridos e ovelhas minhas, eu quero chamá-los para que a gente cumpra a nossa missão. Nossa missão é profetizar. Tem gente iludida e enganada, talvez dentro da nossa própria casa, abraçando, defendendo e batendo palma para as tentativas ridículas desse mundo de consertar o mundo caído, de achar segurança. Movimentos que surgem por aí que mal conseguem enxergar o próprio umbigo. Ah, pastor, dá um exemplo. Eu dou exemplo. O movimento que recentemente surgiu nos Estados Unidos e se desdobrou pelo mundo inteiro, defendendo uma causa justíssima, que é combater o racismo. Mas me diga uma coisa, sejam bem francos, de tudo que vocês já viram sobre esse movimento, vocês acham que eles estão tendo algum êxito em combater o racismo? Ou eles estão asseverando ainda mais o racismo? E todo mundo ouviu a notícia dessa semana. Uma violência extrema usada contra um homem. Não foi pela cor dele. Foi por causa do despreparo. Foi por causa da irritação. Mas principalmente foi por causa de coração pecaminoso, distante de Deus, que não consegue sentir compaixão e nem amor, e nem respeitar uma vida, seja ela de qual cor for. Mas os discursos foram para as redes sociais. Racismo foi racismo. E daí, os antirracistas decidiram resolver o problema, destruindo um supermercado em São Paulo, que empregava, entre tantos outros, muitos funcionários negros. Olha que estratégia fantástica, essas estratégias do mundo para vencer as desigualdades. Isso é só um exemplo do que o mundo é. Quando as pessoas no mundo se movimentam para tentar resolver um problema que existe no mundo, elas não resolvem, elas aumentam o problema. Porque sem Deus, você não vai resolver nenhum problema, nem dentro da sua casa, nem fora da sua casa. E nós, como profetas e testemunhas do Senhor, nós precisamos tocar essa trombeta, nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar que a solução para esse mundo é Cristo. Não são as hashtags, não são os grupos anônimos que quebram coisas por aí, e muito menos os políticos. A solução para esse mundo é Cristo. E a igreja, nesse tempo, precisa assumir o seu papel de profeta e de testemunha. Então eu te pergunto, como vai o seu ministério de profeta? Nessa noite, eu quero desafiar você a orar e falar com o Senhor: Senhor, eu quero ser uma testemunha fiel e verdadeira do Senhor. Para ser bem sincero, eu não vejo a hora de ir para o céu. Eu não vejo a hora. Mas o mais importante, Senhor, o mais importante, até que esse dia chegue,
é que eu viva para Cristo. Então me ajuda, me dê coragem, me dê força. Tira esse nó que fica na minha boca aqui, que não me deixa falar quando eu estou perto dos outros. Para que eu possa ser um profeta do Senhor, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, entre os meus amigos, na minha cidade, no meu país, nas minhas redes sociais, que eu seja um profeta do Senhor, que eu fale e defenda a verdade e anuncie que o caminho é Cristo. E por fim, quão impactado você está com a morte de algumas igrejas, ou com a própria situação da igreja no nosso país, muitas vezes fechada, e hoje uma surpresa enorme ver tanta gente aqui. Mas isso abala ou não abala a gente? Abala saber que a igreja fechou, abala saber que muitas igrejas estão vazias, abala saber que existem países em que a igreja do Senhor Jesus não existe mais. Mas eu quero te dar esperança, te lembrando do que o Senhor mandou João nos avisar. João disse: e essas duas testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram, e naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. O Senhor não permitirá que a sua igreja fique morta, mas Ele fará a sua igreja ressurgir. Então, ainda que em algum momento essas portas sejam fechadas por algum motivo, lembre-se que o cabeça da igreja, o dono da igreja é Jesus, e Ele tem as nossas vidas em suas mãos, e Ele cumprirá aquilo que Ele nos prometeu. Então não desanima, não pense que tudo acabou, ou que tudo está acabado, porque não está. Essa história tem um final, um único final, e ele foi escrito por Cristo Jesus, e ele redundará na glória do Senhor e na alegria do seu povo. Portanto, nós vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude a vivermos como povo protegido, como povo que testifica e profetiza, e como povo que ressurgirá no final, para a glória de Deus e do seu Filho Jesus. Vamos ficar em pé. Essa semana, aliás, semana passada eu pedi para o Douglas, para ele preparar uma canção, que eu lembro tocando na minha casa com LP. Lembra do LP, com aquele chiadinho? É uma música que falava sobre o anseio nosso pelo céu. E como a gente está falando tanto em Apocalipse, eu pedi. Eu sei que alguns aqui, que são mais velhos de igreja, vão lembrar dessa música. E para aqueles que são mais novos, é uma música fácil, mas ela expressa o grande anseio que deve ser do nosso coração. O profeta só quer uma coisa: o profeta só quer falar a verdade, anunciar Cristo e olhar para o céu e falar: Senhor, vem logo, Maranata, porque eu quero subir. E João diz: vocês vão subir. Um dia o Senhor vai dizer: subam para cá. Vamos cantar? Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar,
você lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu, conversar com Jesus. Ó Senhor, aguardamos esse dia, nosso Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor contou todos os nossos dias e preparou a nossa história. Sabemos, ó Deus, que o nosso dia está próximo, o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, que esse dia chegue logo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nessas lutas que vivemos aqui e agora. Ajuda-nos, Senhor, nestes conflitos. Ajuda-nos, ó Pai, a realizar nossa missão. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir o nosso chamado. Faça-nos, ó Deus, lembrar que estamos protegidos pelo Senhor. Estamos guardados. Não, ó Deus, das crises deste mundo, porque estamos aqui nesta terra que tem, ó Deus, desobedecido ao Senhor. Mas estamos seguros, ó Deus, na eternidade, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, com o sangue do Cordeiro Jesus, que se entregou por nós. Ó Deus, que esta segurança seja absolutamente suficiente para colocar paz no nosso coração, para nos dar satisfação e esperança, para que assim, ó Deus, nós cumpramos a missão que o Senhor nos deu, de sermos discípulos, testemunhas, ó Deus, profetas nesse tempo, anunciando a verdade, denunciando o erro, ó Deus, proclamando o Evangelho de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, nessa missão. Aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desencorajados, ó Deus, nos levanta como uma igreja forte nesses dias, ó Deus, cheia do Espírito do Senhor, pronta a dar testemunho de fé, testemunho através, ó Deus, das ações, das obras, para que este mundo conheça Jesus, para que esse mundo entenda que somente em Cristo nós podemos ter esperança, ó Deus. E se nesse processo o Senhor nos permitir passar pelo vale da sombra da morte e coisas ruins nos acontecerem, nos faça lembrar, Senhor, que a promessa do Senhor não falhará, e um dia o Senhor nos fará ressurgir, e nos chamará à glória eterna, e nos chamará, ó Deus, à presença do Senhor, e juntos contigo, ó Deus, nós viveremos o dia da vitória do Cordeiro sobre todos os seus inimigos, ó Deus. Ó Pai, até que esse dia chegue, nos dê força, esperança e ânimo, ó Deus. Converta o nosso coração, ó Pai, dos nossos pecados, converta-nos ao Senhor, ó Deus, restaura o vigor da nossa fé, enche-nos, ó Deus, com o fogo do Espírito, ó Deus, para que possamos celebrar ao Senhor, exaltar o Teu nome, profetizar nesse mundo, anunciar o Evangelho, ó Pai, com todo o vigor e com toda a força que é própria do Senhor em nossas vidas. Nas nossas forças nós nada podemos fazer, mas sabemos, ó Pai, que operando o Senhor em nós, nada poderá resistir à obra do Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. E até esse dia chegar, ó Deus, nós continuaremos a cantar esta canção linda e maravilhosa. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero ir junto a você lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Olha aí pro seu irmão, fala para ele. E quero junto a você lá no céu, conversar com Jesus.
Um dia esse momento vai chegar. E até lá nós esperamos com alegria e com fé. Vamos encerrar cantando um amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, consolo do Espírito do Senhor seja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém.